Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer primeiramente a oportunidade de estar aqui divulgando o nosso grupo, a nossa universidade, nesse evento que está sendo muito bem organizado. Gostaria de parabenizar a organização, inclusive, e agradecer ao público que compareceu para prestigiar ao evento. Gostaria aqui então de iniciar a apresentação. O grupo de Núcleo de Processamento de Energia Elétrica, ele se localiza em Joinville, Santa Catarina, nas dependências da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. Falar um pouquinho sobre a UDESC, só para que os presentes possam conhecer. É uma instituição multicamp. Ela possui 11 centros, né? Esses 11 centros eles estão espalhados em 10 municípios por todo o estado, né? Atualmente a UDESC possui cerca de 693 professores, 674 técnicos administrativos e aproximadamente aí, próximo a 13 mil alunos, seriam os números mais atualizados. Então nós podemos ver que temos um campus maior da UDESC em Joinville, juntamente com o campus de Florianópolis, e outros campos menores, né, situados em Lages e no oeste catarinense também, além de Laguna, Ibirama e Balneário Camboriú, que são os centros mais recentes. Está havendo uma grande expansão da universidade, horizontalmente e verticalmente também. O CCT é o Centro de Ciências Tecnológicas, é o centro que se localiza em Joinville, onde está o nosso núcleo, né, o nosso laboratório. Lá nós temos, nessa área, 251 professores, 107 técnicos administrativos e aproximadamente aí 2.600 alunos, divididos entre cursos de graduação, mestrado e doutorado. Os cursos de doutorado são cursos recentes, né, então nós temos uma quantidade pequena de alunos. Em relação ao nosso núcleo, um pequeno histórico, né? Nós somos um grupo jovem, nós temos 10 anos de existência, a criação do primeiro laboratório do grupo, chamado Laboratório de Eletrônica de Potência, em 2001, né? E a partir daí alguns outros laboratórios foram criados, laboratório de pesquisa em 2003, laboratório de eficiência em sistemas motrizes, em 2005 uma parceria com a Eletrobras, em 2006, um laboratório de eficiência energética, em parceria com a concessionária local, a Celesc, com recursos do Procel. E em 2008 foi feita uma incorporação desses laboratórios no que se tornou então o núcleo de processamento de energia elétrica, né, criando uma estrutura única com os equipamentos sendo comuns, né, a todos os usuários dos laboratórios. A equipe atual do NPE ela é composta então por 5 professores, dos quais 3 têm doutorado, 1 está em doutoramento e temos um mestre recém-formado, que é da casa, inclusive. A equipe também é formada por 7 mestrandos, né? Nós não possuímos no nosso departamento curso de doutorado, apenas de mestrado, possuímos 2 mestrados, um acadêmico e um profissional. Então, no nosso núcleo nós temos 7 mestrandos, 5 alunos de iniciação científica, 3 alunos que fazem apoio técnico e um estagiário. Nossas áreas de atuação, elas estão aí destacadas. Não, é claro que conforme vão mudando os temas a nível Brasil e mundial, a gente também vai mudando um pouco. Mas hoje seriam esses os principais temas de atuação do grupo. Seriam fontes ininterruptas de energia, UPS, né? Uma forte atuação em fontes de alimentação, CA e CC, e desenvolvimento de conversores para utilização nessas fontes, cargas eletrônicas ativas e recicladores de energia, filtros ativos e condicionadores de energia, fontes alternativas, fotovoltaica e célula combustível, técnica de controle digital
aplicadas a conversores, além de conversores multiníveis, comutação suave e retificadores com alto fator de potência. Eu vou passar agora em alguns trabalhos, né, por alguns trabalhos que foram desenvolvidos nesses 10 anos do grupo. Eu tive que escolher os que eu considero mais importantes, né, pela complexidade e pelo desafio que foi na época. Então, alguns são projetos em andamento e alguns projetos já executados. Esse projeto já é um projeto que foi executado e finalizado, e tratava de um retificador trifásico, regenerativo, né, foi desenvolvido para se utilizar em acionamentos reversíveis, né, acionamentos de máquinas de corrente alternada que possibilitam a regeneração de energia durante as frenagens, principalmente para tração elétrica e para máquinas na indústria, né, que permitem essa regeneração. Esse projeto ele foi desenvolvido por 2 mestrandos, né, resultou em 2 teses de mestrado, dissertações de mestrado, cada um com um controle implementado de uma maneira diferente. Uma topologia, um projeto ele foi implementado em coordenadas ABC e outro projeto foi implementado com controle em DQ0. E a intenção desse projeto era que se mantesse o barramento regulado, né, como todo esse tipo de aplicação, com fator de potência unitário na entrada e fazendo a regeneração de energia durante a frenagem. Esse trabalho ele possibilitou inclusive uma comparação entre as técnicas de controle utilizadas, verificando qual que demandava menor esforço computacional, para que isso pudesse nortear o desenvolvimento aí de um possível produto por algum fabricante que tivesse interesse. A implementação foi um processador do tipo DSP, né, que está mais ou menos o esquema implementado na bancada, né. Um outro trabalho um pouco mais recente, já nessa linha de conversores, foi o trabalho de um condicionador unificado de qualidade de energia. Esse trabalho ele foi a dissertação de mestrado do aluno Josué Dias, defendida há uns 2 anos atrás. O projeto do PQC, ele, na verdade, é conhecido também como filtro universal, né, de potência. Ele é composto por 2 estágios, um estágio com filtragem paralela e um estágio com filtragem série, né. O filtro paralelo ele é responsável por fazer a manipulação, né, das harmônicas de carga, e o filtro série ele é responsável por eliminar as harmônicas presentes na rede de alimentação. Tá? Esse projeto ele foi implementado com controle digital e foi proposta uma técnica de controle simplificada, de tal sorte que não fosse necessário a monitoração da corrente de carga para o controle do filtro ativo paralelo e nem a tensão na carga também para o filtro ativo série. Nós fazíamos o controle monitorando apenas a tensão de entrada para o filtro ativo série e a corrente de entrada para o filtro ativo paralelo. Temos alguns resultados, né, mostrando aqui a tensão e corrente na rede, resultante desse projeto, e a tensão e corrente na carga. Podemos ver que as harmônicas de carga são completamente eliminadas pelo filtro, e também as distorções que porventura tenham na rede alimentadora. Uma sequência desse projeto, uma continuidade, é um outro trabalho de mestrado que está sendo orientado do mestrando Rafael dos Santos, que é um projeto também de um condicionador unificado de qualidade de energia, só que com uma estratégia de controle dual ao anterior. Ou seja, o estágio série, ele não é mais controlado em corrente, aliás, em tensão, ele é controlado em corrente, é uma fonte controlada de corrente, e o estágio paralelo,
ele é controlado em tensão. Isso é baseado na literatura em topologias Line Interactive, que são utilizadas para sistemas UPS. Existem algumas pesquisas nessa área. Então, nós podemos ver aqui, nesta figura, o conversor, né? É um conversor back-to-back, onde o primeiro estágio é um filtro ativo série e o segundo estágio um filtro ativo paralelo. Só que o controle é invertido ao caso anterior. Aqui algumas formas de onda, que podem mostrar claramente uma distorção proposital de terceira harmônica na rede de alimentação e a tensão que a carga está enxergando, que é a parte de baixo aqui, em verde. E a corrente de entrada na fonte, ela está livre de harmônicos, enquanto a carga possui uma componente harmônica bastante grande. Então, esse filtro ele consegue, da mesma forma que o anterior, eliminar os harmônicos presentes na rede, na alimentação, e eliminar os harmônicos de carga. A rede enxerga a carga como se fosse uma carga resistiva. Sem a necessidade de, em momento nenhum, sintetizar correntes ou tensões com harmônicos, né? As tensões sintetizadas e a corrente sintetizada são ambas senoidais. Isso facilita em aplicações de alta potência, onde a dificuldade de chaveamento em alta frequência impede muitas vezes que se sintetize sinais com uma frequência alta, né, devido à limitação da banda passante. Um outro trabalho que está sendo desenvolvido, está em fase final, é uma outra dissertação de mestrado ligado a processamento para aplicação em cargas eletrônicas, né, cargas eletrônicas programáveis. A ideia desse projeto é eu poder realizar teste em equipamentos, drenando qualquer perfil de carga, né, linear e não linear, né, com harmônicos, e poder devolver essa energia de maneira que eu não queime essa energia em banco de resistências, por exemplo. Então, também é uma topologia parecida com a dos filtros ativos, é uma topologia, uma configuração em back-to-back aqui, 2 inversores trifásicos. Um inversor é ligado no equipamento que se deseja testar, e o outro, o conversor de saída, é ligado novamente à rede, reciclando essa energia. O conversor que faz a drenagem da corrente do equipamento sob teste, ele é controlado em corrente, obviamente, né? E o conversor que está ligado à rede para devolução da energia também é controlado em corrente, mas ele possui uma malha adicional para controle do barramento CC. Esse tipo de configuração também permite que se realizem testes com distúrbios. Eu faço a simulação de distúrbios, simulação de transitórios de carga. Então, nós temos aqui alguns resultados, né? Eu posso ver na primeira forma de onda, tensão e corrente na rede, estão defasados em 180 graus, representando aí a regeneração de energia, enquanto a carga, nesse caso emulada, é uma carga puramente resistiva, em fase com a tensão que o dispositivo sob teste está fornecendo. Nesse caso, o dispositivo foi um variador de tensão. E na segunda forma de onda, nós podemos verificar aqui a emulação de uma carga não linear. Na parte de baixo, a corrente de referência, e na parte de cima, a corrente real aplicada ao equipamento, drenada do equipamento, e podemos ver a distorção que esse tipo de carga ela ocasiona no equipamento. Nesse caso era um autotransformador, tá? Mostrando que a proposta, né, ela consegue sintetizar formas de onda com alto conteúdo harmônico.